assento, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira, 15 de abril de 2026, mais uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Convido o senhor segunda secretária em exercício, deputada Ana do Gás, para fazer a leitura do texto bíblico e o resumo da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Bom dia a todos, senhor presidente, deputados, deputadas, TV Assembleia, povo do Maranhão. Texto bíblico, 15/4/2026. Abra sua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desamparo. Abra sua boca, julgue rentamente e defenda a causa dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, 8, 9. Resumo da ata da 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 14 de abril de 2026. Presidente em exercício, senhor deputado Davi Brandão. Primeiro secretário em exercício, senhor deputado J. Pinto. Segundo secretário em exercício, senhor deputado Catuler Júnior. Às 9h42, presentes os senhores deputados e deputadas Abigail Cunha, Adelmo Soares, Aloysio Santos, Ana do Gás, Andréa Martins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Carlos Lula, Catuler Júnior, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniela, Davi Brandão, doutor Iglesio, doutora Helena do Ailibe, Edna Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, Fernando Braide, Florencio Neto, Glaubert Cutrim, Guilherme Paz, Janaína, João Batista II, J. Pinto, Júlio Mendonça, Quique Teixeira, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Ricardo Arruda, Rodrigo Lago, Solange Almeida e Wellington do Curso. Ausentes os senhores deputados e deputadas Antônio Pereira, doutora Viviane, Francisco Najib, Iracema Vale, Júnior França, Leandro Belo, Atelino Neto e Ricardo Rios. O presidente em exercício, deputado Davi Brandão, em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declarou aberta a sessão, determinando a leitura do texto bíblico da ata da sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente que foi encaminhado à publicação. No horário destinado ao pequeno expediente, o presidente concedeu a palavra aos deputados Carlos Lula, J. Pinto, Rodrigo Lago, Júlio Mendonça, Mical Damasceno, doutora Helena do Ailibe, Wellington do Curso, Catuler Júnior, Cláudio Cunha e João Batista II. Esgotando o tempo destinado a este turno dos trabalhos, o presidente declarou aberta a ordem do dia, anunciando os pareceres números 116 e 118/2026, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final aos projetos de lei ordinário números 160 e 161/2025, de autoria do deputado Júlio Mendonça, foram aprovados em turno único e os projetos encaminhados à sanção. Os pareceres números 119, 120, 121 e 122/2026, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final aos projetos de lei número 165, 200, 233, 234/2025, de autoria da deputada Cláudia Coutinho, foram aprovados em turno único e os projetos encaminhados à sanção. O projeto de lei ordinário número 056/2026, de autoria do deputado Eric Costa, dependia de parecer técnico, motivo pelo qual a sessão foi suspensa para que as comissões se reunissem. Retomados os trabalhos, o deputado Neto Evangelista comunicou que, sob sua relatoria em relação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi emitido parecer favorável ao projeto, com substitutivo
e, em seguida, o projeto foi submetido ao plenário, sendo aprovado em primeiro e segundo turno, em regime de urgência e encaminhada à redação final. Os requerimentos número 108/2026, de autoria do deputado Arnaldo Melo, e 109/2026, de autoria do deputado Osmar Filho, foram aprovados pelo plenário. No primeiro horário do grande expediente, pronunciou-se a deputada doutora Helena do Ailib, com a parte dos deputados Arnaldo Melo e J. Pinto. No tempo reservado aos partidos e blocos, pronunciaram pelo bloco parlamentar Oposição Forte, o deputado Júlio Mendonça, e pelo bloco parlamentar Unidos pelo Maranhão, o deputado doutor Iglesias. No expediente final, não houve orador escrito. Nos termos do regimento interno, o presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima sessão ordinária dos seguintes itens. Parecer número 153, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto número 580/2025, de autoria do deputado Catulé Júnior. Parecer número 138/2026, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto número 029/2026, de autoria da deputada Iracema Vale. Medidas provisórias número 540, 541/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de leis ordinária número 192 e 411/2021, de autoria do deputado Hélito do Curso, projeto de lei ordinário número 080/2026, de autoria do deputado Arnaldo Melo, projeto de lei de resolução legislativa número 157/2025, de autoria do deputado Rodrigo Lago, projeto de resoluções legislativa número 019 e 020/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, requerimento número 110/2026, de autoria do deputado Neto Evangelista, e requerimento número 111 e 112/2026, de autoria da deputada Helena do Ailib. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, sendo lavrado o presente resumo da ata, que, lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário, deputado Najib Aiken, do Palácio Manuel Beckman, em 15 de abril de 2026. Ata lida, senhor presidente. Muito obrigado, querida amiga deputada Ana do Gás. Ata lida e considerada aprovada. Concedo a palavra ao senhor primeiro secretário, meu amigo deputado J. Pinto, para fazer a leitura do expediente. Bom dia a todos. Expediente, requerimentos 130, 115, 2026, de autoria do deputado Hélito do Curso. Requerimento 116, 2026, de autoria do deputado Catulé Júnior. Requerimento 117, 2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Requerimento 118, 2026, de autoria do deputado Catulé Júnior. Indicações. Indicações 339 e 341, de 2026, de autoria do deputado Hélito do Curso. Indicação 342, 2026, de autoria do deputado Dr. Iglesias. Indicações 343, 2026, de autoria da deputada Ana do Gás. Indicação 344, 2026, de autoria do deputado Hélito do Curso. Expediente lido, senhor presidente. Expediente lido e encaminhado à publicação. Oradores inscritos no pequeno expediente, por 5 minutos sem direito à parte. Deputado Cláudio Cunha, que colocou ontem, mas não deu tempo. Se ele quiser usar hoje a tribuna, está aí o Cláudio Cunha? Tá? Ok. Como ele está se vacinando, vou chamar o deputado Carlos Lula. Aproveito a oportunidade para comunicar aos senhores deputados e deputadas que quiserem se vacinar, que as doses da vacina contra a gripe e influenza já estão à disposição no setor médico deste plenário. Quero dizer que eu já até tomei minha injeção, eu e o meu querido amigo. Já falei com o Zé Gotinha. Por 5 minutos, deputado Carlos Lula, sem direito a partes. Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, eu queria iniciar exaltando a figura hoje que a gente tem no plenário da casa, do Zé Gotinha. Esse símbolo do que o Brasil melhor faz em saúde pública. O Zé Gotinha é um símbolo da vacinação e um símbolo da força do SUS no Brasil. Então, Zé Gotinha, acalma aí que daqui a pouco eu estou descendo aqui da tribuna e vou aí vacinar também, tá?
Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria iniciar, deputado Júlio, deputado Rodrigo Lago, tratando de uma pauta que é comum, sobretudo, às esquerdas, mas que deveria ser uma pauta do Brasil inteiro. Eu quero falar aqui exatamente sobre a escala, ou sobre o fim da escala 6x1. E uma pergunta que todo trabalhador faz todos os dias, deputado Arnaldo, ele se pergunta ao final do dia, afinal de contas, qual a razão do seu trabalho? Qual a finalidade dele trabalhar? E eu falo isso porque muitas vezes a gente chega à reflexão de que o correto seria trabalhar para se viver e não viver só para trabalhar. Porque é óbvio, quando o trabalhador chega no final do dia, ele se pergunta, eu trabalho para pagar as contas, lógico, para sustentar a família, sem dúvida. Mas será que é só isso? Trabalhar para nunca descansar, para nunca estar presente, para chegar em casa quando os filhos já estão dormindo e sair quando eles ainda não acordaram? Isso não é vida. Isso é sobrevivência travestida de trabalho. E a escala 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, é o símbolo mais cruel dessa realidade. 6 dias dentro de uma empresa, de um balcão, de uma cozinha, para ter apenas um dia onde não se trabalha. Um dia que mal dá tempo de resolver as pendências da semana, que dirá de viver. E aí eu faço uma pergunta, deputado Neto. Quem vive com a escala 6x1 hoje no Brasil? Não é o servidor público. Ele já trabalha em escala 5x2 há décadas. Não é o bancário, não é o trabalhador de escritório. A escala 6x1 existe na prática para o garçom, para o caixa de supermercado, para o atendente do shopping, para quem trabalha com comércio e com serviço. Porque nos outros setores da economia, a gente não fala mais de escala 6x1. É sobre os ombros de quem ganha menos, de quem tem menos proteção, de quem depende do emprego para sobreviver. É sobre esses ombros que recai o peso de trabalhar 6 dias para descansar 1. Então, deputado Júlio, eu não estou falando de coincidência. Eu estou falando de algo que estrutura a sociedade brasileira. A escala 5x2, ela existe e funciona. O país nunca parou por causa dela. O que falta é estender essa escala para quem não tem esse direito. E o presidente Lula enviou ontem ao Congresso, com urgência constitucional, exatamente isso. A redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso por semana, sem tirar R$1 do salário de ninguém. Domésticos, comerciários, radialistas, aeronautas, categorias historicamente desprotegidas, entram agora no mesmo guarda-chuva. Câmara e Senado têm 45 dias cada um para deliberar. Então, espero que daqui a 90 dias a gente tenha essa solução. E o projeto, senhor presidente, precisa ser aprovado. Não porque é uma bandeira do governo, não porque estamos em ano eleitoral, mas porque é justo, porque é necessário, porque há décadas o trabalhador brasileiro vive para trabalhar quando deveria trabalhar para viver. Os que se opõem dizem o seguinte, mas vai encarecer a folha. E eu pergunto, quanto é que custa o burnout do trabalhador? Quanto custa a depressão que se instalou na linha de montagem? Quanto custa não ter caixa de supermercado? Hoje, no sul do país, as pessoas, ou há necessidade de pessoas para suprir emprego como caixa de supermercado. Porque ninguém quer mais se submeter até de trabalhar 6 dias na semana num emprego tão estressante quanto esse. Quanto custa a geração de pais e mães que não conhecem o sorriso dos filhos durante a semana? E, infelizmente, Por favor, liberar o áudio para o nosso querido deputado Carlos Lula concluir sua fala. Obrigado, senhor presidente. Dos trabalhadores maranhenses com carteira assinada, o Maranhão, a gente tem concentração sobretudo em comércio e serviço. Então, a gente vai ser um dos estados proporcionalmente com maior concentração de trabalhadores em regime 6x1. Até porque nossa economia ela é pequena.
Então é por essa gente que eu falo aqui hoje, por essa gente que esse mandato existe, por quem mais precisa do reconhecimento e por quem mais precisa de ter condições de viver plenamente. Que o Congresso tenha a coragem de aprovar esse projeto e que o Maranhão, com sua bancada, esteja do lado certo da história, do lado de quem trabalha para viver e não vive para trabalhar. É por essas pessoas que a gente precisa fazer essa mudança na legislação nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Lula. Deputado Cláudio Cunha, já está no plenário? Mais um? Não temos nenhum. Vamos... Ordem do dia? Vamos direto à ordem do dia, então? Rodrigo Lago? Deputado Rodrigo Lago, eu peço aos senhores que, quem quiser fazer a fala, no pequeno expediente, que encaminhe aqui o nome para a nossa mesa. Deputado Rodrigo Lago, por 5 minutos, sem direito à parte. Ouvimos agora há pouco o pronunciamento do deputado Carlos Lula, que falou sobre o fim da escala 6x1. Agora, na tribuna, fala o deputado estadual Rodrigo Lago. Senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, povo do Maranhão, queridos professores e professoras da rede pública do Estado do Maranhão, que tem direito ao Fundef. Tenho me pronunciado nos últimos dias nas redes sociais, mas faço questão de trazer o tema para a tribuna desta casa, para o registro histórico dos fatos. Todos sabem que esse ano será paga a terceira parcela do primeiro precatório, do precatório maior, e também a primeira parcela do precatório menor, que decorreu de um acordo extrajudicial. E eis a nossa surpresa. Depois que a União disponibiliza um recurso no Supremo Tribunal Federal, o Estado, de forma morosa, não peticiona no processo para que o valor seja transferido para as contas estaduais, e de repente aparece uma petição do Simproecema, presidido pelo senhor Raimundo Oliveira, requerendo que também seja descontado 15% de honorários sobre o segundo precatório. O desconto do primeiro precatório já era absurdo. Inclusive, eu reuni um grupo de professores, recorremos na época da decisão, representei ao Procurador-Geral da República, que também recorreu. O Estado do Maranhão só foi recorrer uns 15 dias depois, quando viu que já não tinha mais jeito. Queriam que essa petição do sindicato lá atrás, de 2024, passasse desapercebida. Pois agora, novamente, tentaram dar o golpe. O sindicato peticiona, alguns dias depois do recurso ter sido transferido e disponibilizado na conta do Supremo Tribunal Federal, pedindo os 15%. Novamente eu descobri, reuni um grupo de professores e peticionei no processo para tentar impedir esse abuso também no segundo precatório. O ministro Cássio Nunes Marques, diante da nossa petição e diante da petição do Simproecema, e diante da omissão do governo do Estado de pedir a transferência para as contas estaduais, despachou o processo e disse o seguinte: considerando a disponibilidade de valores para pagamento, intime-se o Estado para que se manifeste nos autos sobre o pedido do Simproecema, sobre a nossa impugnação. Isso foi no dia 9 de abril. O Estado só protocolou a petição no dia 13 de abril, na segunda-feira, ou seja, 4 dias depois, embora a petição fosse datada do mesmo dia 9. E, para nossa surpresa, ele indica as contas para ser transferido o recurso, e, ao se manifestar sobre os 15%, tenta induzir o ministro a erro e tenta confundir os fatos. Ele acaba dizendo que ratifica, eu vou ler, por fim, em relação ao pedido apresentado pelo sindicato acerca da retenção de 15%, também do precatório da parte controversa, que é o precatório menor, que decorreu de um acordo, vem o Estado do Maranhão reiterar sua manifestação, peça número 316, no sentido da impossibilidade. O Estado tenta misturar o primeiro precatório com o segundo. E se o ministro atender essa pretensão do Estado, vai determinar também o bloqueio do segundo. Eu faço um apelo ao governador do Estado, ao senhor Carlos Brandão,
que não permita que bloqueie mais 15% do segundo precatório, porque esse dinheiro pertence aos professores, e os professores aguardam há 30 anos receber esse recurso. E quando está na porta do recebimento, aparece o sindicato com um grupo de escritores que não advogou na causa, querer bloquear 15%. E do acordo é mais grave ainda. O sindicato pediu ao ministro, na época, para participar da mesa de acordo. E o ministro respondeu ao sindicato com uma decisão indeferindo o pedido, dizendo que as partes já estavam se entendendo e que não era necessário, portanto, o sindicato se meter. O sindicato não participa da mesa de acordo, mas porque pediu para participar, querem pegar 15%. Não, senhor Raimundo Oliveira. Esse dinheiro pertence aos professores, não pertence aos advogados que não atuaram no processo. A ação foi defendida do começo ao fim pela Procuradoria-Geral do Estado e não pelo sindicato. Então fica aqui mais uma vez meu repúdio. Eu trago esse assunto para o registro histórico aqui da tribuna da casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Lago. Com a palavra, o deputado Júlio César Mendonça, por 5 minutos, sem direito à parte. O deputado Rodrigo Lago acabou de realizar o seu pronunciamento e agora segue o deputado Júlio Mendonça para falar na tribuna. Senhor presidente, deputado Adelmo, deputado J. Pinto, demais deputados e deputadas aqui presentes, internautas, imprensas e nossos queridos colaboradores. Trago hoje aqui na tribuna uma pauta que está em discussão pelas instituições governamentais, pela sociedade civil, pelos movimentos sociais, que é a criação da reserva extrativista de Itauá-Mirim. Trago isto porque este poder legislativo precisa dar sua contribuição. Esse processo teve início, praticamente, se não me engano, em 2003, e caminha agora para uma fase conclusiva. E esse debate que hoje volta, à baila nos meios de comunicação, inclusive com a manifestação do deputado Pedro Lucas, e também, se não me engano, da Federação do Comércio do Estado do Maranhão, é necessário que a gente possa, que essa Assembleia também, nós, deputados, parlamentares, possam também tomar conhecimento, fazer a discussão e buscar os caminhos, tendo em vista que essa reserva, deputado Wellington do Curso, ela compreende mais ou menos em torno de 16 mil hectares, eu acho que 12 a 14 comunidades, Rio dos Cachorros, Itauá-Mirim, Vila Maranhão, e todo aquele entorno. E tem impacto, sim, no processo de desenvolvimento da nossa ilha. E também de tudo que diz respeito ao processo de desenvolvimento, de convivência com a natureza. Nós vivemos, todos nós sabemos a importância que tem a Ilha de São Luís, a Baía de São Marcos, Baía de São José, e todo o processo, todas as comunidades tradicionais, como também nós temos um parque industrial em desenvolvimento, inclusive com vários projetos, grandes projetos projetados. Eu não quero fazer juízo de valor nesse momento, mas a minha fala aqui é mais no sentido de que esse tema precisa ser discutido aqui dentro da casa. Estou fazendo o requerimento para que a Comissão do Meio Ambiente coordene essa discussão dentro da casa e junto com as demais instituições, tanto da sociedade civil, quanto as instituições governamentais nas diversas esferas municipais, federais e estaduais. Algumas pessoas colocam, não, vai ter um impacto de 50 mil empregos, vão deixar de existir.
Por outro lado, nós sabemos do processo de contaminação pelo ar e também no sistema hídrico, sistema aquático, o ecossistema aquático da nossa ilha, das nossas baías. Então, esse debate, ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos, de fato, dar a nossa contribuição para que depois a gente não fique achando que, e reclamando somente, podia ser assim, podia ser assado. Não. Eu acho que vale a pena, ninguém é dono da verdade, precisamos buscar os indicadores, trabalhar com isso e entender que nós precisamos ter um posicionamento olhando não só para essa geração, mas para as gerações futuras, deputado JP. Porque os impactos, as decisões que nós vamos tomar, elas perpassam o momento e dialogam com o futuro. Concluo dizendo que é muito importante fazer parte desse debate. Concluo dizendo que nós precisamos sinalizar para o Maranhão e para o Brasil. E concluo falando que a responsabilidade também está sobre nossos ombros, seja por emitir juízo de valor, seja por omissão. Então, conclamo esta casa. Por favor, ligue o microfone para concluir. Conclamo essa casa, deputado Catulé, deputado Carlos Lula, para que a gente possa fazer o bom debate, né, e dê a nossa contribuição e a gente caminhe para o desenvolvimento que nós todos queremos para nós e para nossos filhos. Não havendo mais nenhum orador inscrito no expediente. Questão de ordem, deputado Wellington do Curso, por gentileza. Deputado Wellington do Curso. 5 minutos. O deputado Júlio Mendonça falou na tribuna. Agora a fala foi passada ao deputado Wellington do Curso. Na sessão plenária desta quarta-feira, 26 parlamentares estão presentes, sendo deles 4 de forma virtual. De acordo com a ordem do dia, deve ser discutido hoje na Assembleia Legislativa 2 medidas provisórias, 3 pareceres, 3 projetos de lei, 6 projeções de resolução legislativa, essa de tramitação de urgência, um projeto de resolução legislativa em tramitação ordinária, 2 requerimentos à deliberação do plenário e um requerimento à deliberação da mesa. O deputado Wellington do Curso se aproxima da tribuna para falar o seu posicionamento. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras deputadas, deputados, galeria, internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar de forma especial, na galeria de hoje, farmacêuticos do Estado do Maranhão, que vieram à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, fizeram manifestação pacífica logo cedo, em frente à Assembleia Legislativa, com o intuito, com o objetivo de sensibilizar a sociedade, a imprensa, essa casa parlamentar, com relação a direitos, principalmente a pauta do momento, que é com relação ao piso salarial para os farmacêuticos. Tanto o piso nacional, projeto que já tramita no Congresso Nacional, e a possibilidade de um piso estadual que possa tramitar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Já estive com eles pessoalmente logo no início da manhã, entrei em contato com a presidente Iracema, que foi totalmente solícita e atenciosa, inclusive permitindo que eles pudessem participar da sessão. Estando aqui na sessão, já havia comunicado para eles, mas vou reforçar, vou ratificar o meu posicionamento, sempre em defesa dos trabalhadores do Estado do Maranhão. Como professor e deputado estadual, defendo os professores, defendo os policiais, defendo os servidores públicos, e não seria diferente com os farmacêuticos do Estado do Maranhão. Então, contem com o professor e deputado Wellington do Curso. É um absurdo você não ter a valorização por parte de quem os contrata,
seja privado ou público, e principalmente com um piso muito abaixo, muito inferior do que os demais estados. Hoje, já estive pesquisando, o piso salarial da enfermagem do estado do Maranhão é o quarto menor do país, aproximadamente R$3.000. Então, tramita no Congresso do Piso Nacional. Já estou com a minuta, com a pauta, já montar um grupo de trabalho com vocês, para que possamos apresentar uma pauta para apresentar o projeto de lei do piso estadual para os farmacêuticos para vocês. É com muito orgulho que eu estou encabeçando, encaminhando esse projeto com vocês. Mas lembrando, eu não sou o autor, eu não sou o idealizador. Está sendo construído com várias mãos, construído por vocês, farmacêuticos, o Conselho Federal, e com o apoio da Assembleia Legislativa do professor e deputado Wellington do Curso. Mas, que fique bem claro, idealizado por vocês. Eu quero cumprimentar, já de forma especial, o presidente Ivan Reis, a Gisele Lourenço, que é meu ex-aluno do curso Wellington. Grata satisfação encontrá-la, encontrar outros ex-alunos do curso Wellington, farmacêuticos nessa luta. Dr. Fernando Bacelar também, que é meu amigo de longas datas. Então, sejam bem-vindos à Assembleia. Eu sei da importância de vocês para a sociedade. Foram muito mais importantes durante a pandemia, durante o período de combate à Covid, e vocês estavam na linha de frente, porque foram muito mais importantes durante o período da pandemia, na linha de frente, colocando em risco a vida de vocês para salvaguardar as nossas, colocando em risco a vida de vocês para salvar outras vidas. Então, tenho o meu respeito, assim como toda a categoria da saúde, todos os profissionais da saúde, e a vocês que estão na Casa do Povo. Vocês não estão sozinhos. Contem com o professor e deputado Wellington do Curso em trilhar, em lutar ao lado de vocês, para que vocês possam ter a garantia do direito de vocês. Realização de concurso público, pagamento de salários justos, reajuste salarial com os contratados, com os seletivos do Estado, das prefeituras, e principalmente a valorização salarial. Então, contem com o professor e deputado Wellington do Curso. Vamos à luta e com certeza a vitória em 2026. Parabéns, parabéns. Que Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos. Segunda pauta na manhã de hoje, meu presidente, é com relação ao concurso de São José de Ribamar. Totalmente complicado, tumultuado, verdadeira pataquada. Vários problemas foram identificados, solicitação de exigência de informação específica, como se o concurso estivesse direcionado para quem já é de Ribamar, ou para quem está ligado a algum seletivo, a alguma contratada, à prefeitura. Um verdadeiro absurdo. Matéria sem conteúdo programático de informática, prejudicando a preparação. Exigência descabida de experiência de gestor de escola, verdadeiro absurdo. Como é que o professor vai ter que ter experiência de gestão de escola para fazer o concurso? Como é que ele se graduou agora? Em Química, Física, Biologia... Mais um minuto para o deputado Wellington, 2 minutos para poder concluir. E o e-mail disponibilizado, inclusive, ninguém consegue contato, apresentando agora pela manhã uma representação com a banca, apresentando agora pela manhã uma representação à Prefeitura de Ribamar e apresentando também uma representação no Ministério Público, para que possa acompanhar de perto a situação desse concurso na cidade de São José de Ribamar. Além disso, disponibilizando também um canal de diálogo direto, de manifestação, dos candidatos, dos professores, que aguardavam tanto tempo esse concurso. Primeiro, que não é bondade do gestor. O gestor só está fazendo o concurso que está sendo pressionado. Uma decisão judicial da Vara de Direito de Difuso Coletivo, doutor Douglas Martins, para que a prefeitura realizasse o concurso. Então, obrigado, tem uma decisão e ainda faz um concurso cheio de maracutaia, de confusão. Precisamos de transparência, esclarecimento e vamos para cima, vamos para a luta, vamos para a briga com relação ao concurso de São José de Ribamar. Por último, finalizando, falando sobre a pré-candidatura, meu pré-candidato ao governo do Estado, Eduardo Braide, que nos últimos dias tem recebido prefeitos, lideranças de todo o Estado do Maranhão. Na semana passada esteve na região Tocantina, na região de Balsas e de Açailândia, e hoje já temos encontro marcado, reuniões na cidade de São Mateus, amanhã em Timon, sexta-feira em Caxias e no sábado em Coratá,
essa caminhada de transformação do Estado do Maranhão, nosso pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, Eduardo Brade. Que Deus abençoe a todos, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos sobre o Estado do Maranhão, sobre a nossa população. Aqui na Tribuna da Assembleia, nas ações no mandato como deputado estadual, todos os dias, nós acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. Que Deus seja louvado, avança Maranhão, vamos para cima. Ordem do dia, 29 deputados, estado de presença. Medida provisória 540 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o pagamento de jeton aos membros do Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, CONFEPA, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Ricardo Arruda. Em discussão. Presidente, questão de ordem, deputado Wellington do Curso, por gentileza. Em discussão. Deputado Wellington do Curso. Para fazer encaminhamento, não leva mais do que 3 minutos, serão 5 minutos, não leva mais do que 3 minutos, por gentileza. Não entendi. Fazer encaminhamento, não vou discutir, são 10 minutos, só 5 minutos para encaminhar, mas não vou levar mais do que 3 minutos, por gentileza. Para encaminhar a votação, deputado Wellington. Quer encaminhar? Então encaminha. Senhor presidente, eu quero encaminhar pelo bloco de oposição, contrariamente. Deputado Wellington e pela oposição, deputado Lula. Mais uma vez, eu ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para fazer a consideração rápida, não me estenderei, de forma bastante sucinta. Quem vos fala é um deputado que não tem sangue na política, que não tem sobrenome na política, e que, graças ao nosso bom Deus, ocupou a primeira vez, a segunda e reeleito pela terceira vez na Assembleia Legislativa, com voto limpo, com voto consciente, com voto honesto, de professores, alunos, ex-alunos, a população que reconhece o nosso trabalho enquanto parlamentar, que nunca faltou, que não chega atrasado e trata com muita seriedade a coisa pública, com muita responsabilidade, o nosso mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E durante 8 anos fiz oposição ao modelo de gestão do ex-governador Flávio Dino, paguei um preço muito alto por conta disso, mas me mantive firme no meu propósito e não era nada contra a pessoa do ex-governador Flávio Dino. Tanto é que depois do dia 5 de abril de 2022, eu nunca usei a tribuna da Assembleia Legislativa para atacá-lo ou falar da sua gestão, até porque ele deixou de ser governador a partir do dia 5 de abril de 2022, e a partir daí eu não tratei mais da sua gestão, porque ele não era mais o governador, então fiz com forma muito correta, muito séria e oportuna durante o tempo de gestão, durante o modelo de gestão. Mas durante o modelo de gestão do ex-governador Flávio Dino, à frente do governo do Estado, eu sempre votei contra o pagamento de jetons, de gratificações, de auxílios para servidores ou de pessoas indicadas que já são servidores, já estão na casa, que já estão no governo do Estado. Então eu sempre observei que não havia necessidade disso, bati de frente todas as oportunidades, todas as vezes, e não é diferente agora no modelo de gestão do atual governador Carlos Brandão, que eu faço minhas críticas, faço minhas considerações, que também elogio quando necessário, como na semana passada elogiei, por ter modificado a medida provisória 542, com relação à entrada, o acesso, o ingresso de policiais militares e bombeiros e no CFO de nível médio, que havia sido alterado para nível superior. Então eu o parabenizei com relação a isso. Então eu critico, me posiciono contra quando há necessidade. Mas também sei elogiar, sei parabenizar também quando tem benfeitorias, quando tem melhorias para a população. No projeto hoje, sendo abordado em tela hoje, como é projeto semelhante aos anteriores, que eu sempre votei contra, não teria como ser diferente, manter minha coerência política, voto contra e justifico para a população do Estado do Maranhão. Na minha concepção, do meu ponto de vista, não há necessidade de pagar secretários, servidores públicos para dar sugestões, ideias, reuniões do governo do Estado, estarem sendo remunerados, além dos cargos que participam, que recebem do Estado, para receber algo a mais. E eu acho inadmissível, e aqui com o meu voto contrário, como votei em oportunidades anteriores,
mais uma vez, professor e deputado Wellington, mantendo coerência política, com oposição independente, de forma corajosa, de forma séria, de forma responsável, sempre em defesa da população do Estado do Maranhão. Mesmo, às vezes, pagando preço muito alto por isso, às vezes até de perseguição, de processos judiciais, mas eu não baixo a cabeça, Deus no controle de tudo, e todas as vezes que eu puder me posicionarei em defesa da população do Estado do Maranhão. Então, meu posicionamento contra e meu voto contra o pagamento de gratificações de jetons para servidores públicos do Estado do Maranhão. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado pela sua benevolência. Deputado Lula. Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero falar ao deputado Wellington que eu não usarei de palavras tão dóceis, deputado. A gente tem que falar das coisas como elas são. Não é só ser contra, é dizer o que o governo Brandão efetivamente é. É o governo da boquinha. É o governo que desperdiça recurso público. É o governo que efetivamente não cuida das pessoas. É o governo que não respeita a população. Vejam só, eu falo isso ao povo do Maranhão. O senhor governador Carlos Brandão cria por medida provisória, então já está valendo, um jeton para quem participar do Conselho Administrativo do FEPA, do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadorias. Esse conselho existe há muitos anos. Há muitos anos. Nunca precisou de jeton para as pessoas participarem dele. Jeton, gente, é remuneração, é dinheiro. Dinheiro na conta para participar de uma reunião. Porque o conselho se reúne uma vez por mês. Sabe o que é pior, deputado Arnaldo? O governador sequer faz impacto do quanto vai custar isso. Porque ele não diz nem o valor do jeton. Ele não diz nem o valor do pagamento. Ele manda, a gente aprovando essa medida provisória, vai estar assinando um cheque branco para o governador. Ele não diz quantas reuniões serão permitidas por mês. Ele não diz sequer o valor do jeton. E a gente, ano eleitoral, aprovando boquinha para servidor que participa do conselho há anos. Gente, é absurdo. É absurdo. O Maranhão com tanta prioridade, com tanto problema, e o governador acha que deve ter urgência e relevância. Deputado Iglesias, eu gostaria de Vossa Excelência respeitasse o orador da tribuna. Já pediu aqui por diversas vezes, eu queria que tivesse o mesmo respeito ao orador. Por favor. Foi ontem, foi hoje. Agradeço a Vossa Excelência. Mas eu pediria e coloco esse questionamento ao plenário. Será que é urgente e relevante a gente estar aprovando jeton para conselheiro? Será que é urgente e relevante a gente estar criando remuneração para o conselho que se reúne há anos sem remuneração? É essa urgência e relevância que a gente precisa para o Estado do Maranhão? Deputado Wellington, Vossa Excelência fez a crítica correta aqui ao concurso de Ribamar. A gente devia estar falando de criar cargos públicos, providos por concurso público. Não. Qual a prioridade do governador? Criar mais uma boquinha no governo do Estado do Maranhão. Então, senhores deputados, eu aqui, encaminhando pelo bloco de oposição, Parlamento Forte, peço que todos votem contra a medida provisória 540, de 6 de março de 2026. Não só por ser absurda, do ponto de vista do seu conteúdo, mas também por não haver nenhuma previsão de impacto
A gente está assinando um cheque em branco para o governador. A gente não sabe quanto isso vai custar. A gente não sabe quantas pessoas vão receber. A gente não sabe o impacto disso ao final do ano. A gente simplesmente está criando jatom. Mais um, deputado Hélio. Então, fica aqui o nosso repúdio e, mais do que isso, nosso voto contrário à medida provisória 540 de 2026. Em votação. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a votação nominal. Votação nominal. Submeter ao plenário. Né? Submeter ao plenário o pedido do deputado Rodrigo Lago. Deputados que aprovam o pedido da votação nominal, permaneçam como estão. Aprovado. A votação será pelo painel. Sim, aprovam a MP e não rejeitam. Sim, aprovo a MP e não rejeito. Só para esclarecer, sim, aprovo e não rejeito a MP. Por gentileza, os deputados. Só um minutinho que eu estou cadastrando aqui a votação. Só um minutinho. Só alguns segundos para cadastrar aqui a votação. Os parlamentares presentes, 34 deles, fazem agora a votação sobre a medida provisória número 540 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o pagamento de jeton aos membros do Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, o CONFEPA. A votação foi pedida para ser feita de forma nominal pelo plenário. Agora, os deputados realizam a votação para dar parecer favorável ou negativo à medida provisória. Está sendo feita a contagem dos votos para dar o resultado. Senhores deputados, pode iniciar a votação. Como pode ser acompanhado pelo painel, 3 parlamentares já votaram não contra a medida provisória e 3 votaram a favor da medida provisória. Presidente, a orientação da votação é pelo voto sim. Lula. Correção e atualização do placar de votação. 2 deputados votaram sim para a medida provisória, 3 agora no momento, e não votaram 7 para a medida provisória. Presidente, só reforçando, a orientação da liderança do governo é pelo voto sim na medida provisória.
Ok, deputado Neto. Sim, aprova a medida. E não para não aprovar. Quatorze votos já foram pontuados. 8 disseram sim. 7 parlamentares disseram não. 36 deputados e deputadas estão presentes na sessão de hoje. Os votos a favor da medida provisória ultrapassam os votos negativos. 15 parlamentares votaram sim para a medida provisória de autoria do Poder Executivo e 8 votaram não à medida provisória. Ainda no expediente de hoje, na sessão plenária, devem ser votadas mais uma medida provisória, 3 pareceres e 3 projetos de lei. Também 6 projetos de resolução legislativa, 1 projeto de resolução legislativa em terminação ordinária, 2 requerimentos à deliberação a ser decidido pelo plenário e 1 requerimento à deliberação a ser decidido pela mesa. Na sessão desta quarta-feira, também está sendo realizada uma campanha de vacinação com a presença do Zé Gotinha. A vacinação é para os deputados e servidores da Casa do Povo contra a influenza. Aproveito o momento da votação para dar os destaques do portal da TV Assembleia. O portal destaca a reunião que foi realizada na tarde de ontem da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Interrompo para a fala do parlamentar. Deputado Rodrigo. Só para fazer o registro, o deputado Fernando Braga está tentando votar pelo aplicativo e, de qualquer forma, ele fez o registro no grupo para que, caso ele não consiga votar pelo aplicativo, que seja consignado em ato o voto dele. Não. Ele acabou de votar, deputado. Agradeço, senhor presidente. Tá, obrigado. Encerrada a votação, 19 sim e 9 não. Matéria aprovado, a matéria à promulgação. Medida provisória 541/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei 12.339, de 3 de julho de 2024, que institui o parcelamento especial de débitos tributários e não tributários de empresário ou sociedade empresária em processo de recuperação judicial. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, a matéria vai à promulgação. Parecer 138/2026, da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação Final, ao projeto de lei ordinário número
029/2026, de autoria da deputada Iracema Vale, que institui o Observatório Maranhense da Violência contra a Mulher e dá outras providências. Relator do parecer, deputado Arnaldo Melo. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Parecer número 153/2026, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto de lei ordinário 580/2025, de autoria do deputado Catlé Júnior, que declara e reconhece a festa de Nossa Senhora de Nazaré do município de Vitória do Mearim como patrimônio de natureza cultural e imaterial do Estado do Maranhão, e dá outras providências. Relator do parecer, deputado Ricardo Arruda. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Parecer 174/2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto de lei ordinário 56/2026, de autoria do deputado Eric Costa, que dispõe sobre a denominação do Centro de Hemodiálise, localizado no município de Barra do Corda, Maranhão, e dá outras providências. Relator do parecer, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Projeto de lei ordinário, em discussão e votação. Primeiro e segundo turno, tramitação de urgência. Requerimentos 615 de 2025 e 108/2026. Projeto de lei ordinário, número 192 de 2021, de autoria do deputado Hélio do Curso, que torna obrigatório a divulgação do ano de fabricação e da data de incorporação à frota dos veículos utilizados pelas empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal no âmbito do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Com substitutivo, relator deputado Ciro Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à redação final. Projeto de lei ordinário 411/2021, de autoria do deputado Hélio do Curso, que institui e inclui no calendário oficial do Estado do Maranhão o Abril Laranja, mês de valorização da leitura, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Antônio Pereira. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Projeto de lei ordinário 080/2026, de autoria do deputado Arnaldo Melo, que denomina de Abraão Cabral dos Santos o trecho da rodovia MA 372, compreendido entre os municípios de Mirador e São Domingos do Azeitão, e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Eric Costa. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Projeto de resolução legislativa 019/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, que concede a medalha do mérito legislativo Raimundo Santos Rodrigues ao senhor Antônio Gomes de Moraes, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, a matéria vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 020/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, que concede medalha do Mérito Legislativo Maria Aragão, à senhora Loroana Coutinho de Santana, que, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, a matéria vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 023/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, que concede a medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann ao senhor Gervásio Protásio dos Santos, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, a matéria vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa do 24/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, que concede a medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann ao senhor Maelso da Silva Bezerra, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 025/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, que concede a medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann ao senhor Francisco das Chagas Pereira, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Matéria vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 027/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, que concede a medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann ao senhor Francisco Elias de Araújo, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Relator, o deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Matéria vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 157/2025, de autoria do deputado Rodrigo Lago, que concede o título de cidadão maranhense ao senhor Wilson Santana Júnior, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai ao segundo turno. Requerimentos à deliberação da mesa. Requerimento 110/2026, de autoria do deputado Neto Evangelista, solicitando que, após ouvido o plenário, seja autorizado a realização da sessão solene em homenagem aos 190 anos da Corporação da Polícia Militar do Maranhão. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 111/2026, de autoria da deputada a doutora Helena do Alibe, solicitando que, após
Requerimento 111/2026 da deputada Helena do Alibe, solicitando que, após ouvido o plenário, seja encaminhado mensagem de congratulações e aplausos à Câmara Empresarial da Mulher da Fé Comércio, através de sua coordenadora, a senhora Micheline Feijó, pelo excelente e produtivo trabalho realizado por essa coordenadoria. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convido a senhora presidente para assumir os trabalhos, já que está na casa. Eu aviso perguntando se todos já se vacinaram, que a diretoria médica está ali. Eu vou só cumprir aqui, eu falo, não há conclusão. Requerimento da liberação da mesa. Requerimento 112/2026, de autoria da deputada doutora Helena do Alibe, solicitando que seja justificada a sua ausência no dia 8 de abril do corrente ano, tendo em vista o cumprimento de agenda no município de Coroatá, acompanhando o governador do Estado. Como vota o primeiro secretário, deputado Glauber? Pelo requerimento, senhor presidente. Como vota o segundo secretário, deputado Catulé Júnior? Com o requerimento, senhor presidente. Deferido. A vacina, né? Nós queremos comunicar que o Tomé está aguardando os deputados para se vacinarem. Maria se vacinou, que ela ainda não vacinou, estão lá aguardando para que todos se vacinem no posto médico do plenário. O grande expediente, eu estava inscrito, mas eu vou abrir mão devido à sessão que terá hoje do deputado Neto Evangelista, e a gente, para não passar do tempo, a gente abre mão do tempo e deixa para a próxima semana. Tempo dos partidos e blocos. Tempo dos blocos parlamentares. De oposição, parlamento forte. Deputado Rodrigo declina. Partido Liberal, deputada Luiz Santos, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Ricardo Arruda. Deputado Dr. Iglesias. Só 20 minutos, né? Só 20 segundos passa, né? Quantos minutos? Ouvimos a discussão e votação da ordem do dia. Todas as previsões foram aprovadas pelos parlamentares e seguem a promulgação, a sanção e algumas a segundo turno. O deputado Dr. Iglesias vai falar agora à tribuna. Fiquem, por favor, não saiam. Poxa, que é isso? Aí vão dizer que eu estou falando pelas costas. Não, sobe aqui, bota aqui. O deputado Dr. Iglesias se prepara para falar à tribuna. Reforço sobre a agenda da sessão plenária, que continua ainda amanhã, quinta-feira, encerrando o último dia de sessão plenária da semana. Depois da sessão plenária de hoje, deve ser realizada uma sessão solene que homenageia o senhor Darlan Chaves Nunes
com a entrega da medalha Manuel Beckmann, de autoria do deputado estadual Neto Evangelista. Deputado doutor Iglesias. Meu presidente, muito obrigado pela sua gentileza, sempre abundante, como o sorriso que emana tanto dos seus olhos quanto dos seus orbiculares orais. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu acompanhei com muita atenção esse tema da Geton aqui, viu, dona Aristéia? A senhora que é uma pessoa que já viu coisa nessa casa, eu acho que ainda se escandaliza. Foram, inclusive, até embora aqui os meus colegas da atual oposição. Glaucio, votaram, Glaucio, aqui contra. Eu nem votei, porque realmente eu acho que está errado para todo mundo, Clodoaldo, isso aí. Era R$ 1.800, eu estava apurando aqui quanto ia ser essa Geton, Gilberto. Presta atenção aqui, Gilberto Leda, para depois tu fazer uma matéria que o seu veículo jornalístico, apesar de Felipe Camarão dizer que blog não é jornalismo, né? Mas eu considero que seja, meu colega. Então, era de R$ 1.800. O pessoal, Clodoaldo, que subiu aqui para reclamar, Catulé, não sei nem se tu não estava nessa aqui, mas pelo menos votaste a favor. Ou votou contra, não sei. Votou contra, né? Mas tu não recebia, não. Tu não era do CONGEP, não, né? Tu recebia, então, 6 mil, pô. Na do CONGEP. A Geton do CONGEP era 6 mil. Deputado, por favor, me permita uma parte aqui. Ao final. Depois, o senhor Tudo sobe bem. aqui. Você me citou, então eu preciso esclarecer. Não, mas não foi aqui a situação. pejorativamente. O Inclusive, regimento é claro. houve um aumento muito grande nesse governo. 20%. E o Vossa Excelência está falando de aumento de jeton, não de criação. Eu não criei jeton algum. Calma. Agora aqui é um cheque em branco que Vossa Excelência quer dar ao governo. Calma. Sou aliado, mas não posso. A verdade, Calma, ela não Cocada. pode ser flexiva. Calma, Cocada, calma. Ela não pode ser flexiva. Tenha calma, Cocada. Se acalme. Estou aqui citando como exemplo, a gente não pode se envergonhar do nosso passado, que? Não é não? Recebi com Não me envergonho, não. Pois pronto. E então, admito todos os meus se eu passos. puder, eu não lhe dei agora, a palavra. agora, Vossa Presidente, Excelência, por que favor, tem pela um critério ordem. muito flexível da sua consciência e da sua postura. Pela ordem. O senhor concede ou não concede a Eu não parte? concedi. Tá, Aí então. ele, por favor. Então, com a palavra o deputado Iglesias. Pronto. Subir a tribuna depois aqui, fica à vontade. Aí depois eu volto no expediente final e assim funciona um parlamento organizado. Mas a verdade é que a pessoa que recebe 6 mil, 8 mil, 400 mil da EMAP, como o deputado Rodrigo Lago praticamente recebeu, se fosse corrigido era até um pouco mais, deveria ter um constrangimento em relação a ficar fazendo estardalhaço. O que eu ia destacar é que Vossa Excelência pelo menos não fez o estardalhaço, mas ficou chateado, sem motivo, porque está lá a previsão legal. Só que era um jeton de 6 mil e esse foi pedido de 1.800. Eu estava esperando ali para saber com as pessoas do IPREV, liguei para a presidente do IPREV e para o Gilbert, lá da CEGEP. Então, assim, eu posso receber. Na hora que cria, eu vou fazer aqui discurso recheado de proselitismo. Está errado isso. Eu que nunca recebi a gratificação, eu preferi, não vou votar porque eu não sei direito, entendeu? Agora, fazer discurso, André, é feio. Olha o tanto de dinheiro. E era virtual essa reunião aí na época do Flávio Dino. Eu via, o pessoal liga o computador, ficava lá online, ficava recebendo gente no silencioso. Aí 6 mil na conta. Aí chega aqui, Vitinho, para fazer discurso. Pelo amor de Deus, tem que ter coerência, não pode se zangar, porque eu sou amigo. Eu sou amigo. Agora, incoerência é ruim, eu acho. Então, superada essa fase do jeton, vamos falar aqui de outra loucura que aconteceu hoje no estado do Maranhão. Ele, o juiz mais alinhado a Flávio Dino no estado aqui, do primeiro grau, doutor Douglas de Melo Martins. Nem sempre ele, mas quase sempre ele, deputado Neto. Hoje amanheceu com uma ideia maravilhosa
desfez o conglomerado Via São Luís, destituiu o pessoal que fazia a gestão do transporte, que terminou de falir por conta de não aumento de subsídio na cidade, não reajuste de passagem. Acabou a ideia do juiz. Não, vou tirar a gestão. Em 48 horas a prefeitura tem que aprender a fazer gestão de transporte. Autorizada a requisição administrativa de 30 ônibus. Agora a prefeitura vai poder pegar os ônibus do Via São Luís, utilizar os ônibus e fazer gestão. Imagina a eficiência desse serviço, doutor Douglas. Eu já vi o senhor fazendo coisa, dando lockdown aqui na época, a pedido da defensoria, que era incompetente naquele momento os defensores para fazer, no sentido jurídico, responda um processo até criminal por ter dito isso, que a defensoria era incompetente juridicamente. Está que nem o sem vergonha do Gilmar Mendes, mas já eu chego nele, falando dele. Aí responde um processo por conta disso. O doutor Douglas deu lockdown, agora ele tira da iniciativa privada, passa para a prefeitura. Gente do céu, ele se meteu na FMF, ele deu um jeito de manter a Susan lá, que é amiga dele, até o final de maio, esticou lá uma reunião de conciliação, ficou falando na reunião, falando. Normalmente em conciliação, Jota, as partes conversam. Se tu baixares o arquivo da reunião de conciliação da audiência, é 70% o homem falando. Até o momento que eu não tinha mais como ficar, porque minha cirurgia estava marcada para 1h, deu 2 e pouca, quando eu saí e levantei, ele marcou a reunião lá para maio. Reunião no começo de março, ele marcou para 2 meses depois, para prolongar a intervenção de Dona Susan. É uma coisa absurda o que ele faz. De vez em quando ele acerta, porque ele não é de todo ruim, não. Eu sei separar as coisas. Mas, gente, pelo amor de Deus, como é que vai funcionar a coisa se a justiça bagunça? Pega o conglomerado, em vez dele pegar, e olha, vamos aqui chamar as outras empresas que têm expertise em transporte, para essas empresas que têm expertise em transporte, fazer a gestão das áreas, vamos dividir entre os que ficaram. Não, o gênio Albert Einstein, jurídico maranhense, entrega para a prefeitura, da prefeita que ainda está aprendendo como funciona a máquina. Porque o ex-prefeito deixou-a 5 meses como secretária de Educação e depois achou, Glauber, que ela não dava conta. E aí ele, depois, para ser candidato a governador, entregou a prefeitura todinha para ela. Vai entender, Marcelinha, essa logística. Não serve para ser secretária de Educação, agora serve para ser prefeita. Mas tudo bem, eu desejo a ela o melhor, porque ela é uma pessoa altamente... Bandeira marcou errado meu tempo. Por favor, Bandeira. Peço que adicione mais 10 minutos ao Isso é efeito da cannabis. Absurdo. Então, é brincadeira, ele toma só medicinal, gente. Pelo amor de Deus, é para dormir. Então, o juiz Douglas, ele fez isso. Ele conseguiu fazer isso. Cara, ele se supera, ele nunca decepciona. A capacidade dele de bagunçar as coisas nunca termina, porque o sonho dele, de fato, eu sei, doutor Douglas, eu conheço o seu coração, a sua alma, o senhor queria ser político. Aqueles anos de militância
na faculdade, plantaram no seu coração a semente da política. E eu lhe convido, abandone essa toga, homem de Deus, e venha ser aqui um de nós, debater do ponto de vista legislativo, rebatendo ideias. A toga limita demais, faz com que esse sonho aprisionado no vosso coração, por vezes, extravase em decisões judiciais que não são corretas, que confundem o controle estatal da verve socialista que Vossa Excelência tem com o melhor interesse da sociedade. Imagine uma prefeitura de São Luís que mudou de comandante agora, fazendo gestão, Marcelinho, do sistema público de transporte. É uma loucura. Mais loucura mesmo é o senhor ministro Gilmar Mendes, aquele que afirmou taxativamente, Andrezinho, que não gosta de ser contrariado, que gosta de ser desafiado, como se ele fosse maior do que o próprio STF. Gilmar Mendes ameaçou os senadores da República, o senador Alessandro Vieira, ele e Dias Toffoli, de torná-los inelegíveis, de colocá-los como praticantes do crime de abuso de autoridade. Olha o absurdo, um senador, no curso de uma CPI, pela ousadia de colocar um ministro que viajou no jatinho do Vorcaro, outro ministro que recebeu 80 milhões no escritório da mulher do Vorcaro, o outro que recebeu milhões de reais vendendo uma parte do resort Taiaiá para a empresa ligada ao Vorcaro. Todos esses sujeitos misturados com o cara mais enrolado da República, que não eram para estar no Supremo, mas estão lá condenando homens e mulheres, homens que deram R$500 para aluguel de ônibus nos eventos do 8 de janeiro, que inventaram que tinha sido um golpe, R$500 de doação, R$500, se fosse um assassino ou um assaltante que praticasse o crime de R$500, ele seria absolvido nos tribunais pelo princípio da insignificância. Se inventassem que ele estava levando para passar para os filhos que estavam passando fome, ele seria absolvido por crime famélico. Então, esse país que tem esses canalhas no Supremo Tribunal Federal, hipócritas, não são dignos do cargo que ocupam. Isso tem que ficar muito claro. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, não são dignos do cargo que ocupam. Flávio Dino tem 4 processos contra o ex-vice-governador dele, antes grande amigo, que deu a eleição para ele de deputado federal, e não sou eu que digo, é o registro histórico da imprensa, Zé Raimundo. Está lá, contrariando impedimentos e suspeições, institutos jurídicos solidificados na história do direito brasileiro. Todo dia rasgados, cuspidos e pisoteados por homens que se sentem maiores que a própria República. E esse exemplo, infelizmente, ele transborda para vários níveis de magistratura, sujando a toga de tantos grandes magistrados que nós temos no Brasil, fazendo pessoas terem vergonha, muitas vezes, dos cargos que ocupam, porque os malfeitores estão hoje comandando o Brasil. E é esse o grito entalado na garganta de todo cidadão brasileiro de bem. É o grito contra a hipocrisia. É o grito contra aquele que recebia jeton de R$6.000 e faz discurso prosélitico contra uma jeton de 1.800. Que não se pague nenhuma jeton,
mas que se tenha coerência quando se usa esse espaço sagrado da tribuna de qualquer parlamento brasileiro. Muito obrigado. Deputado Catulé, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, evidentemente que o debate ele faz parte do parlamento, ele é a essência do parlamento. Eu sempre tive e tenho, e evidentemente que um episódio pequeno como esse não vai afetar o carinho e a amizade que eu tenho com o deputado Iglesias, que é de longas datas. Mas eu tenho uma inquietude em relação às injustiças e também às discordâncias, quando discordo, e claro que discordando de forma muito tranquila. Em primeiro lugar, é importante dizer que enquanto eu falo por mim, não tenho procuração dos colegas para defendê-los, mas falo por mim e explico por que votei contra essa MP. Quando cheguei a ser secretário de Turismo do Estado, já existia o CONGEP com o Jeton, não era no valor de R$6.000, era no valor de R$5.000, isso aí é relevante, a diferença de 5 para 6. Hoje, o Jeton do CONGEP ele é bem maior do que era, é R$7.500, mas já era um instituto já criado, onde inclusive, ainda que eu fosse contra, e é claro que nós devamos afastar a hipocrisia de lado para dizer que eu não era contra, eu não tinha o poder de mudar essa realidade. Ocorre que com a votação de hoje dessa MP é um quadro completamente diferente, onde está sendo criado mais um, usando o termo do momento, mais um penduricalho no ano eleitoral, que eu acho temerário, e ainda que nós não temos, aí você disse R$1.800, eu não olhei em nenhum local dizendo que era R$1.800. O que existiu lá, o que tem na MP, era que seria definido por decreto o valor, a quantidade de pessoas que receberiam esse jeton. Então, de forma muito tranquila, e eu assumo todas as responsabilidades das minhas decisões, votei e voto contra todas as vezes que eu achar que é uma matéria equivocada. Até porque eu, de forma muito tranquila também, faço parte do governo, sou da base aliada do governador Carlos Brandão, e eu peço, deputado, eu já assisti aqui, como eu lhe disse, eu tenho muito carinho por Vossa Excelência, mas eu já assisti aqui você pedir respeito quando você está na tribuna. E essa manifestação jocosa, caricaturada que você está fazendo aí, é uma falta de respeito que eu acho que esse parlamento não merece e esse seu amigo muito menos merece da sua parte. Então, acho que nós devamos ter o debate republicano, o debate coerente, porque se tem alguém aqui que tem coerência nessa tribuna, sou eu, deputado. As minhas convicções de antes são as mesmas convicções de agora, independentemente se eu fazia parte de grupo A ou de grupo B, que é a orientação partidária, isso daí é inerente ao julgamento e à decisão de cada um, mas a coerência, ela é de fato questão de caráter. Muito obrigado. Escala de reserva no orador inscrito, expediente final, deputado Dr. Iglesias, por 10 minutos. É o direito. Para finalizar aqui o pronunciamento, eu tenho que dizer, ressaltar aqui, Bandeira está muito preocupado, porque ele é já um senhor semi-aposentado, o governo do Estado está querendo mandar ele para casa, presidente, nós queremos que ele fique aqui na Assembleia, eu digo isso aqui na tribuna, que o Bandeira merece, e esse negócio da cannabis é medicinal, porque ele tem problema para dormir.
Na adolescência, Braulio disse que não era bem assim, né? Mas eu não sei, eu não tenho provas. Então, não posso falar. Em relação aqui ao meu querido Catulé, ele ficou um pouco estressado com as palminhas que eu bati aqui para ele ao redor, porque realmente eu me empolguei, porque ele é um grande tribuno. E ele pensou ali que eu estava com alguma jocosidade, mas não. Faz parte da minha neurodivergência, inclusive essa leveza, principalmente em relação às pessoas que eu estimo demais. Catulé é um cara que, para além da amizade que eu tenho com ele há muito tempo, eu reconheço nele um grande orador e uma pessoa que se posiciona muito bem. Então, eu estava ali fazendo assim para ele, e ele estava pensando que é deboche, mas é puro amor. Catulé, eu te amo. Agora ele fez o coraçãozinho jocoso. Então, era isso. Viu? Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe aí por todo dia. Valeu. Leitura para a inclusão, sessão de amanhã. Nos termos do regimento interno, determina a inclusão da ordem do dia da sessão ordinária de quinta-feira, 16 de abril de 2026, das seguintes proposições. Projeto de lei número 302 de 2022, de autoria do deputado Wellington do Curso. Projeto de lei 481 de 2022, de autoria do deputado Wellington do Curso. Projeto de resolução legislativa 034 de 2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça. Requerimento 113 de 2026, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento 114 de 2026, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento 115 de 2026, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento 116, de autoria do deputado Catulé Júnior. Requerimento 117 de 2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Requerimento 118 de 2026, de autoria do deputado Catulé Júnior. Comunicamos às senhoras e senhores deputados que teremos sessão solene hoje às 11 horas para entrega da medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann ao senhor Darlan Chaves Nunes, atendendo proposição do deputado Neto Evangelista, às 11h30. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.